Programa Diálogos Médicos, idealizado pela doutora Marlene Nobre e apresentado pelos diretores da Associação Médico Espírita de São Paulo. E voltamos para o nosso programa Diálogos Médicos, aqui no prefácio de Emmanuel, do livro Os Mensageiros. Então, Silvia, Emmanuel estava nos comparando a um chimpanzé que se vê trazido a um palácio cheio de requinte material. E a nossa, talvez, única diferença seja a conquista da razão. Em relação às outras necessidades básicas de nutrição, de constituição familiar, de congraçamento, nós temos uma vida muito semelhante à do chimpanzé. E ele continua: em vista disso, não se justifica a estranheza dos que leem as mensagens do teor das que André Luiz endereça aos estudiosos devotados à constrição espiritual de si mesmo. O homem vulgar costuma estimar as expectativas ansiosas à espera de acontecimentos espetaculares, esquecidos de que a natureza não se perturba para satisfazer a pontos de vista da criatura. A morte física não é um salto do desequilíbrio, é passo da evolução, simplesmente. Então, aqui a gente pode ver que ele fala, não se aceita que o homem estranhe as informações de André Luiz. O homem deveria recebê-las, refletir sobre elas e verificar que existe uma vida além da vida material que vivemos. Mas até hoje, imagina, na década de 40, com a publicação desse livro, o escândalo que deve ter sido. Sim. Né? Aeróbus, palácios. Coisas que nunca se imaginou que pudesse acontecer. A internet já existia naquela época, né? No plano espiritual, provavelmente. No não plano na espiritual. nossa. Sim. Né? Então, assim, essas comunicações que a gente vê ao longo da obra de André Luiz, que eles se falavam através de aparelhos que deviam ser celulares na época, talvez. Imagine o adiantamento hoje, né? Dentro do plano espiritual. E, na verdade, esses livros eram jogados no lixo, assim, no sentido de crença, de acreditar sobre isso. E a gente vê que no próprio meio espírita, muitas vezes dentro dos centros espíritas, nem sempre se estuda tanto André Luiz. A gente vem notando se estudar muito André Luiz no meio médico, né? A associação médica talvez tenha sido, talvez pela doutora ter realmente nos mostrar esse caminho, a importância de estudarmos essas obras. E termos o conhecimento de coisas que não teríamos se não fosse pelas mensagens que recebemos e as orientações de André Luiz. A maneira do macaco que encontra no ambiente humano uma vida animal enobrecida, o homem que após a morte física mereceu ingresso nos círculos elevados do invisível, encontra uma vida humana sublimada. Olha que interessante. Naturalmente, grande número de problemas referentes à espiritualidade superior aí espera a criatura, desafiando-lhe o conhecimento para a ascensão sublime aos domínios iluminados da vida. O progresso não sofre estacionamento e a alma caminha incessantemente atraída pela luz imortal. No entanto, o que nos leva a agrafar este prefácio singelo não é a conclusão filosófica, mas a necessidade de evidenciar a santa oportunidade de trabalho do leitor amigo nos dias que correm. Felizes os que buscarem na revelação nova o lugar de serviço que lhes compete na terra, consoante a vontade de Deus. O espiritismo cristão não oferece ao homem tão somente o campo da pesquisa e consulta, no qual raros estudiosos conseguem caminhar dignamente, mas muito mais que isso, revela a oficina de renovação, onde cada consciência de aprendiz deve procurar a sua justa integração com a vida mais alta, pelo esforço interior, pela disciplina de si mesma e pelo autoaperfeiçoamento. Isso aí é a grande luta, né? Nosso maior esforço, que eu acho que deve ser nesse sentido, e para todos nós espíritas, né? Muitos de nós, às vezes, acho que somos pegos assim, um pouco despreparados por alguns momentos de
deslize na nossa determinação de seguir a doutrina na sua íntegra, né? Às vezes nos preocupamos, como está relatado também, muito mais com a parte teórica dos conhecimentos, mas o principal é o que vem depois, é o que deve procurar a sua integração com a vida mais espiritualizada, né? Nesse sentido que nós temos que entender a oficina da renovação, onde cada consciência de aprendiz deve procurar sua justa integração com a vida mais alta. Então, nós precisamos de um pouquinho de tudo, né? De conhecer a doutrina, conhecer os pilares, conhecer a base trazida por Kardec a todos nós, sermos realmente estudiosos e avançarmos para podermos acompanhar o que André Luiz nos traz, todas essas novidades, todo esse aprendizado, o mundo real que nos espera, né? Do outro lado da vida, não achando que vamos sair daqui e vamos encontrar maravilhas do outro lado. Tudo isso vai depender do preparo que tivermos feito para nós mesmos e ter compreensão e força para suportar o que tivermos que passar do outro lado, pela nossa incoerência aqui ou para a nossa acomodação. Enfim, nós temos que também ter, apesar de espíritas conscientes, devemos estar alertos para os dois lados das coisas, né? A evolução científica, a tudo que André está nos colocando de suma importância para a nossa medicina, mas também, principalmente, o autoaperfeiçoamento moral. Eu acho que, só fazendo uma ponte com o que a Betinha está falando e esse trecho que o Emmanuel escreveu, muitas pessoas se gabam, né? Devido ao seu grande conhecimento intelectual. Eu acho que esse trecho justamente fala isso da renovação dos sentimentos, das nossas emoções. E acho que nesse sentido o livro Mensageiros ele vai dar um vasto material aqui para a gente trabalhar nessa renovação dos nossos sentimentos, buscando essa renovação mental também, né? E necessária, né? Uhum. Porque, na verdade, eu acho que esse conhecimento científico é para justamente cobrir aquilo que nos falta de conhecimento em termos do que sabemos hoje sobre as questões de vida, de morte. Então, todo esse conhecimento veio para nos aliviar nesse sentido, né? Mas a gente sabe que se com todo esse conhecimento e sem trabalho, autodisciplina, autodisciplina, autoconhecimento, a gente não vai chegar a nada. A gente só vai conhecer a matéria, saber como funciona, né? E a gente não teria que agir com medo do que vai acontecer após o desencarne. Eu acho que isso, durante muito tempo, a velha guarda, né? Ela trouxe muito essa questão do karma, essa questão que temos, olha, se nós não nos melhorarmos, iremos para um planeta determinado, não ganharemos a Terra. Isso ainda parece que é um ranço que vem do próprio catolicismo, né? Que pregava essa questão, teremos que ser bons para conseguirmos um pedaço do reino dos céus, que nada mais é do que essa questão de voltar ao nosso próprio planeta em condições melhores. E, na verdade, é o sentimento real de que temos que mudar. E sermos bons no sentido de ajuda, de cooperação, de olhar para o outro, de parar de olhar para nós mesmos, né? E que a doutrina traz isso com muita clareza. E acho que esse livro... É uma mudança que não ocorra pelo medo, mas sim pela compreensão da verdade, da realidade. Exato. Exato. E aí a realidade espiritual vai ser apenas uma consequência, né, dessa renovação e dessa mudança. Sim. Né? Não uma recompensa ou um castigo. Não. E assim ele continua. Não falta concurso divino ao trabalhador de boa vontade, e quem observar o nobre serviço de um aniceto reconhecerá que não é fácil prestar assistência espiritual aos homens. Trazer a colaboração fraterna dos planos superiores aos espíritos encarnados não é obra mecânica, enquadrada em princípios de menor esforço. Claro, portanto, que para recebê-la não poderá o homem fugir aos mesmos imperativos. É indispensável lavar o vaso do coração para receber a água viva, abandonar envoltórios inferiores para vestir os trajes nupciais da luz eterna. Entregamos, pois, ao leitor amigo as novas páginas de André Luiz, satisfeito por cumprir um dever.
constituem um relatório incompleto de uma semana de trabalho, como a Betinha já tinha comentado, de trabalho espiritual dos mensageiros do bem, junto aos homens e, acima de tudo, mostram a figura de um emissário consciente, benfeitor, generoso em Aniceto, destacando as necessidades de ordem moral no quadro de serviço dos que consagram as atividades nobres da fé. Imagine a dificuldade que a espiritualidade deve ter. Imagine o trabalho desses mensageiros, né? Que nós sabemos que não cai uma folha sem que Deus saiba o que está acontecendo, sem que a espiritualidade saiba o que está acontecendo. Imagine o trabalho que eles têm em de alguma maneira, estar junto a nós, uma vez que assim permitamos, né? Porque somos bastante ainda distantes, né, daquilo que realmente viemos fazer, e muitas vezes nos esquecemos até de rezar, ou não conseguimos nem rezar, nem melhorar a nossa sintonia para que os espíritos possam atuar sobre nós, né? Podemos imaginar, assim, a vivência de um Aniceto, né? Nossa. Qual foi todo o tempo e como ele empregou no sentido de tanto aprendizado, tanta prática, tanto trabalho, se desdobrando, né, como um mestre para todos que o cercavam e deixando esta importante recomendação aqui para nós, né, que consigamos todos abrirmos os olhos enquanto é tempo, né? Informações não faltam. Se procuras, amigo, a luz espiritual, se a animalidade já te cansou o coração, lembra de que em espiritualismo, a investigação conduzirá sempre ao infinito, tanto no que se refere ao campo infinitesimal como à esfera dos astros distantes, e que só a transformação de ti mesmo, à luz da espiritualidade superior, te facultará acesso às fontes da vida divina. E, sobretudo, recorda que as mensagens edificantes do além não se destinam apenas à expressão emocional, mas, acima de tudo, ao teu senso de filho de Deus, para que faças o inventário de tuas próprias realizações e te integres de fato na responsabilidade de viver diante do Senhor. Me assusta um pouco as condições que Emmanuel amorosamente coloca aqui para nós, né? Alerta para isso, alerta para aquilo. Parece que nós já deveríamos saber isso de cor e salteado, mas nós não estamos correspondendo ainda devidamente ao que eles estão propondo. Então, a cada vez que estudamos essa literatura, cada vez que nos enfronhamos um pouco mais nos conhecimentos que a espiritualidade nos traz, conscientemente, né, podemos verificar que ainda falta um bom trajeto para chegarmos ao ponto que eles recomendam, né? Mas o importante é agir, é trabalhar, né? Fazer o que nos compete agora. Santo Agostinho, ele orientava, né? Ele fez disso que todos os dias, quando ele ia dormir, ele refletia sobre o seu dia. É mais ou menos o que ele pede aqui que nós façamos, que nós reflitamos sobre a nossa vida. Que todos os dias nós pudéssemos deitar, refletir sobre aquilo que fizemos no dia, de bom, de ruim, a quem prejudicamos, e que nos dias seguintes tentássemos sermos melhores. Colocar em prática no dia seguinte, não, né? Continuarmos somente nos arrependendo e nos colocando como vítimas, e sim como modificadores da nossa própria vida, né? Mas a gente sabe que às vezes é mais fácil, entre aspas, a gente passar por cima dessas questões e continuar vivendo. Ficar no celular antes de dormir, jogando um joguinho. A gente vendo televisão, e a gente não... Porque incomoda refletir sobre a vida, né? Sim. Incomoda enxergar aquilo que você não gostaria de ver. E grande parte da humanidade está extremamente absorvida pelas necessidades materiais e só procura a espiritualidade, a sua comunidade religiosa, enfim, no momento de dificuldade, de aflição, né? E quantas vezes nós também fizemos isso, né? Então, a gente precisa estar sempre em contato com esse tipo de conteúdo que a gente está compartilhando hoje, de forma a gente inundar mesmo o nosso campo mental,
Então, a gente tem que fazer um processo também de manutenção desse conhecimento. Então, precisamos estar sempre em contato. É por isso que a gente lê e relê a obra de André Luiz, né? Não é à toa, a gente precisa estar sempre em contato com isso. Como disse o Alejandro no Congresso 50 anos da Missão Paulo, na palestra dele sobre transtornos psiquiátricos e mediunidade, que depois da vontade de Deus, a força mais potente de progresso do homem é a dor. Então, depois de Deus, aquilo que mais nos move é a dor. Mas quanta dificuldade que nós temos de encarar a dor como uma benesse, como um remédio divino que vai nos guiar de volta à harmonia. É a nossa ignorância, a nossa cegueira espiritual que nos dificulta ter esse tipo de compreensão e de visão. Mas ela só está lá para o nosso próprio bem. E ampliando a nossa consciência, além de uma única encarnação, isso vai começar a fazer sentido. Essa vontade divina que nos conduz através da dor para o nosso reequilíbrio. E talvez, né, nos libertarmos desta questão do karma. Sim. Porque aquilo que acontece hoje para nós é efeito de nós mesmos, né? E se estamos passando por determinada situação, não é porque somos prisioneiros da dor, prisioneiros do sofrimento. E sim porque precisamos modificar em relação à consciência que essa dor vai nos trazer. Mas é muito mais fácil colocar a responsabilidade sobre outra pessoa, outra situação, sobre aquilo que nos envolve, do que a nós mesmos, sem colocar isso numa autoculpa, colocando isso como uma reflexão de que a dor vem como um aprendizado, a dor vem como uma forma de parar e talvez mudar o nosso caminho. A dor é uma forma de eu olhar para o outro e não olhar só para mim mesmo. Porque se continuássemos, talvez tivéssemos também em outras vidas semelhantes a André, com todas as oportunidades, né, e tudo mais. Enquanto que nessa, às vezes, a gente vem com situações que nós pedimos para serem mais difíceis, para justamente não caminharmos por caminhos que caminhávamos antes, né, fazendo as mesmas coisas e somente vivendo da vida material e nos esquecendo daquilo que está em volta, né? E essa talvez seja a grande dificuldade da gente conseguir viver com alegria. O dia que talvez a gente encarar todo esse sofrimento como conhecimento, não estaremos mais sofrendo. Estaremos agradecidos, bendizendo o sofrimento, sofrendo, claro, mas vivendo com mais alegria, que é o bem sofrer do Evangelho. Possamos todos ter essa compreensão, né, dessa necessidade de ter e manter esse comportamento, né, que você está expondo, e que aqueles que nos cercam e que não pensam como nós, muitos pensam, mas isso é muita crendice, vocês são muito sérios na coisa, tanto estudo, tanta coisa. Mas não é assim que nós vemos, não separamos as coisas, né? Aqui ficou bem claro que nós devemos progredir no conhecimento e na prática, principalmente. E a prática nos leva a ter essa necessidade, sim, de transformação. E essa transformação, muitas vezes, faz com que as pessoas que nos cercam nos achem, assim, muito beatos. Não sei se vocês já ouviram isso, mas eu já ouvi algumas indiretas diretas, entende? Para que tanto, né? Tanta dedicação, tanta coisa, mas nós não estamos fazendo nem um tiquinho do que precisamos ainda. Tem muito a fazer ainda, né? Então, não desanimar, atender realmente às orientações, o apelo da espiritualidade maior, quanto a tudo que temos recebido e o que estamos fazendo de tudo isso, né? E até no próprio congresso nós tivemos uma palestra do Rodrigo falando sobre as terapias integrativas do futuro, o quanto que esse autoconhecimento atua sobre o nosso cérebro mental, sobre a nossa mente, e o quanto o trabalho voluntário atua sobre o nosso espírito. Então, nós vamos mesclar todas esses tratamentos, inclusive a frequência ao centro espírita, como também a frequência de um quadro psiquiátrico, da procura de um psiquiatra, de uma terapia, para que a gente entenda que determinadas situações que são repetitivas em nossa vida são justamente porque ainda não conseguimos aprender aquela lição.
É bem claro, né? Bem claro. Tem E que olhos não de é, na verdade, uma vingança ou como se fosse uma punição, né, do plano espiritual. É simplesmente que nós não passamos de ano ainda naquela especialidade de aprendizado. Então vamos ser inteligentes e mudarmos a maneira de enxergar e de atuar. Enquanto é tempo. Então, chegamos ao final do programa da tarde de hoje. Esperamos a todos na semana que vem. Uma ótima semana, nossos queridos ouvintes. Um grande abraço a todos, uma ótima semana. Uma semana abençoada a todos. Obrigada e boa semana a todos. Você ouviu o programa Diálogos Médicos.